Além de entregar, as cegonhas também fabricam os bebês. O filme começa nos contando que desde o início dos tempos, as cegonhas sempre entregaram os bebês. Elas vinham do alto do Monte Cegonha. Apesar disso ser a maior honra da vida de uma cegonha, às vezes o trabalho não era fácil. Entretanto, mesmo com todas as dificuldades, a entrega tinha que ser efetuada, e a cegonha nunca desistia de cumprir seu dever. Só que, hoje em dia, as cegonhas não fazem mais isso. Elas agora entregam outros tipos de encomendas, como os celulares novos desse casal. Hoje em dia, as cegonhas trabalham numa gigantesca empresa de entregas. Elas têm um galpão imenso, cheio das mais variadas mercadorias. Vemos então a cegonha Júnior chegando até o galpão. Todos dão parabéns a ele, pois a cegonha acabou de completar sua entrega de número 1 milhão. Ele chama seus amigos para comemorar, porém todos já têm compromisso. Inclusive esse pombo que por algum motivo mente dizendo que tem uma namorada que não é uma pomba. De repente uma outra cegonha aparece dizendo que o chefe quer conversar com Júnior. Ao chegar no escritório do chefe, percebemos que ele gosta de usar outros pequenos pássaros como diversão. Em seguida o chefe faz uma pergunta para Júnior: por que ele construiu seu escritório inteiro com paredes de vidro, se pássaros não conseguem enxergar vidro? Júnior não sabe a resposta, até que de repente duas cegonhas se chocam contra o vidro. O chefe então diz que é para demonstrar poder. 18 anos atrás, o chefe salvou todas as cegonhas no momento que decidiu parar de entregar bebês. Hoje, o grupo de acionistas da empresa decidiram transformar o chefe no CEO. Ele então diz que Júnior será nomeado chefe em seu lugar. Essa palavra faz a mente de Júnior explodir. Entretanto, para ser o novo chefe, Júnior vai ter que lidar com um último problema: essa pequena bebê. Ela agora é uma jovem de 18 anos conhecida como a órfã Tulip. O chefe então explica que 18 anos atrás eles pararam de entregar bebês porque uma cegonha que se chamava Jasper ficou louca e tentou ficar com um dos bebês. Esse bebê era a órfã Tulip. Nesse processo, ele deixou cair o sinalizador da bebê, que indica o endereço para onde ela tem que ser entregue. Como esse sinalizador quebrou, as cegonhas nunca descobriram o endereço para onde Tulip seria entregue, e por causa disso ela teve que ficar junto com as cegonhas. Só que acontece que a jovem acabou de fazer 18 anos, e por causa disso o chefe quer se livrar dela, pois agora ela é maior de idade e não é mais sua responsabilidade. Júnior, entretanto, não entende o motivo disso, já que a jovem não causa nenhum problema. O chefe então mostra para ele o resumo dos lucros da empresa. Sempre que acontece um pico nos ganhos, é porque Tulip está de férias, ou está doente, ou está simplesmente de folga. Quando os lucros caem, é porque ela está tentando ajudar na empresa. Nesse momento, Júnior entende tudo e diz que vai libertá-la. Ele então pergunta pro chefe como vai fazer isso, e o chefe diz que tem que demiti-la. Júnior então sai para cumprir sua tarefa. Ele encontra Tulip e a chama para conversar. Acontece que a jovem inventou dispositivos para auxiliá-la a voar e também a seus outros amigos pássaros que não conseguem voar. Ao invés de descer lá de cima pela corda como os outros pássaros, ela tenta sair voando com esses aparelhos, mas não dá muito certo. Tulip acabou de causar prejuízo em um andar inteiro do galpão. Por causa disso, os lucros despencaram. Júnior então vai dar a notícia para ela, e ele se esforça, mas não consegue dizer que ela foi demitida. A cegonha então leva Tulip para um outro departamento da empresa, onde ninguém vai. Ele diz que ela agora irá ser a responsável por ler as cartas, e nunca pode sair dali. Tulip desconfia disso, pois eles não recebem cartas há anos, mas mesmo assim ela fica lá. Para matar o tempo, a jovem finge ser diversas pessoas diferentes que trabalham ali e fica conversando consigo mesma. Ela quer muito que alguém finalmente mande uma carta. De repente conhecemos o jovem Nate. Ele está em casa brincando sozinho, pois não conseguiu chamar a atenção de seus pais para brincarem com ele. Os dois são corretores de imóveis e trabalham 24 horas por dia. O lema deles é que nunca param de trabalhar. Por causa disso, eles acabam negligenciando seu próprio filho. Os dois nunca têm tempo para nada além do trabalho. Eles até mesmo trabalham durante o Natal. Um dia, enquanto andavam de carro e trabalhavam ao mesmo tempo, Nate viu um outro carro com crianças que eram irmãos. O jovem percebeu que eles se divertiam muito juntos.
juntos. Por causa disso, Nate teve uma ideia. Ele então pergunta para seus pais de onde ele veio, só que os dois não conseguem responder. Nate então pede um irmão para eles. Os dois então ficam mais sem jeito ainda e dizem que Nate é tudo que eles precisam. O jovem ficou triste com essa resposta. Em casa, enquanto eles trabalhavam, Nate foi tentar se distrair e acabou encontrando um folheto da empresa das cegonhas. Esse é um folheto antigo que instruía as pessoas sobre o processo para pedir um bebê. Elas têm que escrever uma carta, construir um alvo no telhado de sua casa e depois aguardar a entrega. Sem saber que as cegonhas não fazem mais isso, Nate escreveu uma carta para elas fingindo ser seus pais. Ele aproveita e pede para que esse bebê tenha habilidades ninjas. No dia seguinte, ele coloca essa carta no correio e vemos o longo processo que ela passa até chegar na Montanha das Cegonhas. Lá, uma das cegonhas encaminha essa carta para o departamento de Tulip. Ela fica extremamente feliz ao perceber que chegou finalmente uma carta. Só que agora ela não sabe o que fazer. Júnior disse para ela nunca sair dali, mas seu trabalho é entregar essa carta. Ela então finge ser uma outra pessoa trabalhando ali que diz para ela mesma que vai cobrir sua folga. A jovem então sai correndo dali para entregar essa carta. Enquanto isso, Júnior dizia para o chefe que deu um jeito em Tulip. O chefe fica feliz ao saber disso e enquanto jogava golfe com um pequeno passarinho, ele contou para Júnior o que os dois vão fazer quando ele se tornar chefe. Eles vão para churrascos juntos, usarão ternos juntos e jogarão golfe juntos. Nesse momento, Júnior percebe que Tulip saiu de sua sala e estava aparecendo em todos os monitores de segurança. Ele então desligou esses monitores e saiu desesperado para ver o que ela estava fazendo. Assim que a encontrou, Tulip disse para ele que estava fazendo seu trabalho e colocou a carta em um dispositivo. Júnior ficou desesperado e tentou pegar essa carta antes que ela entrasse no dispositivo, porém não deu tempo. Diversos maquinários começaram a acender e a se mexer. Aquela é a fábrica de bebês. Nem Júnior sabia disso. Tulip comemora pois conseguiu fazer seu trabalho, mas Júnior diz que essa carta na verdade deveria ter ido para aquela outra pilha do outro lado. A carta que ela acabou de colocar no dispositivo irá se tornar um bebê. Nesse momento, Nate acorda e tem um pressentimento. Júnior faz de tudo para desligar os aparelhos e não deixar que o bebê seja feito. Ele então percebe que o botão de emergência estava atrás de algumas engrenagens muito perigosas. Sem outra escolha, ele tem que colocar sua asa lá dentro para apertar o botão e consegue, mas por consequência acabou quebrando sua asa. Ele infelizmente não apertou o botão a tempo e um bebê foi feito. Júnior fica desesperado, pois se o chefe descobrir isso, ele irá ser demitido. Junto de Tulip, então, eles pegam um elevador e tentam dar um jeito no bebê. Só que aquele pombo entra nesse elevador. Júnior e Tulip fazem de tudo para distraí-lo e conseguem sair do elevador, mas o pequeno pombo percebeu que algo de errado não estava certo. Como hoje é sexta-feira e segunda-feira vai acontecer a maior feira de cegonhas de todas na empresa, Júnior decide entregar esse bebê. Se ele conseguir antes da segunda-feira, seu chefe não vai descobrir. Só que ele não consegue voar, pois está com a asa quebrada. Enquanto estava caído no chão cheio de dor, Júnior percebeu algo no teto. Acontece que em todos esses anos ali dentro da empresa, Tulip tinha muito tempo livre e construiu um avião. Júnior então decidiu usar seu avião para entregar o bebê. Ele entretanto pergunta por que ela construiu um avião, e Tulip diz que o construiu porque seu sonho era fazer entregas para a empresa das cegonhas. Os dois então sobem no avião e começam sua jornada. Eles quase perderam a vida, mas Tulip ativou o piloto automático a tempo. Enquanto iam embora, entretanto, Jasper viu os dois e os seguiu. Enquanto isso, Nate estava tentando construir alguma coisa em casa. Seus pais perceberam isso e o pai foi perguntar o que ele estava fazendo. Nate então disse que estava se preparando para a chegada da cegonha. Seu pai então diz que as cegonhas não entregam mais e ele tem que voltar ao trabalho. Nate, entretanto, é esperto e consegue fazer um terror psicológico com seu pai, dizendo que de repente, sem nem perceber, ele já vai estar na faculdade e o homem terá perdido toda a sua infância trabalhando. Por causa dessas palavras, seu pai decide ajudá-lo por 5 minutos. Enquanto isso, vemos que o pombo lá na empresa das cegonhas estava seguindo o rastro de Júnior. Enquanto isso, durante a viagem, Tulip perguntava para Júnior o que ele iria fazer quando se tornasse o chefe. Só que a cegonha não queria responder essa pergunta, e de tanto que Tulip insiste
assistiu, ele acabou se irritando e gritando com ela. O susto fez a jovem quase cair para fora do avião. Os dois voltam à viagem e de repente o bebê começa a chorar. Ouvindo seus instintos mais primitivos, Tulip decide fazer alguma coisa e larga o comando do avião para ver o bebê. Júnior entra em choque e não sabe o que fazer. Por causa disso, o avião acaba caindo. Lá embaixo, sem outra escolha, eles têm que ver como o bebê está. E assim que Júnior abre a tampa de seu compartimento, os dois ficam apaixonados pela pequena bebê. Por causa de tudo isso que aconteceu, Júnior diz que foi tudo culpa de Tulip e decide entregar o bebê ele mesmo. A cegonha então arrasta o compartimento pela neve e de repente eles são cercados por lobos que desmaiam Júnior. Assim que ele acorda, a cegonha está amarrada na caverna dos lobos junto de Tulip. Os lobos então aparecem e o Alpha está com a bebê na boca. Ele então disputa com o Beta para ver quem vai devorá-la. Mas assim que vêem seu sorrisinho lindo, os lobos se apaixonam por ela e declaram que a jovem agora é um lobo e faz parte da matilha. Os lobos então percebem que quando um bate no outro, a bebê ri e eles gostam muito disso. Tulip também percebeu isso e começou a dar pancadas em Júnior com sua cabeça. A bebê ria muito e os lobos ficavam distraídos com ela. Dizendo que poderia fazer a bebê rir mais ainda, Tulip pede para que eles os soltem para que ela possa bater mais em Júnior. Os lobos então soltam os dois e Tulip começa a acertar Júnior com um pedaço de madeira. Ela então pede um pedaço de madeira maior. Os lobos trazem essa madeira e ela acerta o Alpha com ela. Nesse momento, Tulip e Júnior pegam a bebê e saem correndo dali. Para impedir que os lobos os sigam, Júnior corta a ponte de madeira. Entretanto, os lobos juntos começam a formar uma grande ponte de lobos. Sem outra escolha, Tulip e Júnior saem correndo dali. Eles chegam até um pequeno lago e começam a remar em cima de madeiras, mas os lobos fazem um barco de lobos e vão atrás deles. Em seguida, depois de uma queda d'água, os lobos formam um submarino de lobos, mas tem que voltar para a superfície às vezes para respirar. Tulip e Júnior conseguem sair da caverna a tempo. Acontece que Tulip consertou o avião enquanto estava lá fora. Júnior chega primeiro com o bebê, enquanto Tulip fica presa num buraco no gelo. Júnior pensa em abandoná-la, mas não consegue e volta para ajudá-la. Os dois então pegam um avião que agora se transformou em um bote e saem boiando pelo rio. Os lobos, entretanto, formam um avião de lobos, mas não conseguem voar e caem na água. Júnior e Tulip conseguiram fugir e percebemos que Jester estava observando tudo. A cegonha quer seu bebê de volta. Enquanto isso, vemos que a mãe de Nate não conseguia falar com seu pai e foi lá fora procurar por ele. Ela então percebeu que junto de seu filho, os dois estavam construindo algo doido em casa. Ela então chega perto de seu marido e diz que eles não podem deixar seu filho acreditar que cegonhas entregarão um irmão para ele. Só que seu marido diz que não se importa com isso. Essa é a primeira vez que ele passa tanto tempo com seu filho e está gostando muito disso. Quando o novo bebê não aparecer, eles simplesmente podem dizer para Nate que esse tipo de coisa não acontece mais. Porém, esse tempo que eles podem passar com seu filho agora pode nunca mais acontecer de novo. Essas palavras tocaram o coração da mãe e ela começou a ajudar os dois. Eles vão construir o alvo para a entrega do bebê. Enquanto isso, Tulip e Júnior estavam tendo um problema com o bebê. Ela não parava de chorar e para resolver isso, Júnior começou a cantar. Em seguida, por algum motivo, ele decidiu que era hora de fazer uma pausa. A cegonha então furou o barco e todos desceram. Enquanto isso, vemos que o pombo estava chegando cada vez mais perto deles, seguindo suas evidências. Enquanto isso, Júnior e Tulip conversavam. Ele dizia que tem que entregar o bebê ou perderá seu emprego. Porém, o cegonha ainda não sabe dizer o que faria se tornasse o chefe. Tulip então diz que se ela fosse chefe, contrataria animais diferentes para fazer as entregas e também voltaria a entregar bebês. Depois disso, ela conta a verdade sobre o motivo de ter construído um avião. Ela não queria fazer entregas, e sim encontrar seus pais verdadeiros. Mesmo sem saber aonde eles viviam, a jovem diz que Jasper destruiu seu sinalizador, mas ela conseguiu encontrar um único pedaço. Talvez com esse pedaço e alguma sorte ela conseguisse encontrar seus pais. Porém, ela sacrificou seu avião para entregar essa bebê. Sua atitude emocionou o coração de Júnior. Os dois então foram dormir, mas a bebê não deixou porque começou a chorar. Juntos, os dois pegaram ela no colo e conseguiram colocá-la para dormir. Só que o que eles não sabiam é que o pombo acabou de encontrá-los. Ele então
então contou tudo para o chefe das cegonhas, que decidiu promovê-lo no lugar de Júnior. O chefe então decide que vai parar essa entrega, e o melhor jeito para fazer isso é atrair Júnior até ele. No dia seguinte vemos uma montagem, onde Tulip e Júnior faziam de tudo para tentar alimentar a bebê, e Nate e seus pais terminavam de construir o alvo para a entrega. Até que finalmente Júnior e Tulip conseguiram alimentar a bebê e tirar uma foto, e Nate e seus pais terminaram o alvo. Vemos também que o pombo junto do chefe trocaram o endereço da casa do bebê em seu sinalizador. Sem saber disso, Júnior e Tulip continuaram com a entrega. Eles, entretanto, não imaginavam que os lobos iriam encontrá-los. Juntos, eles formaram uma van de lobos e conseguiram pegar o bebê. Porém, os lobos estavam preocupados com a segurança dela e decidiram andar mais devagar. Tulip e Júnior aproveitaram esse momento e pegaram a bebê de volta. Eles saíram correndo e entraram numa fábrica de vidro. Tulip conseguiu atravessar o local com o bebê, porém, Júnior não consegue ver vidro. Tulip então tem que guiá-lo para que ele possa atravessar todos aqueles vidros e chegar do outro lado. Tudo isso com os lobos vindo atrás dele. Depois de muito trabalho, Júnior consegue atravessar, mas junto de Tulip, eles são cercados pelos lobos. Nesse momento, Jasper aparece e sai voando com os três. Tristes, os lobos formaram um coração partido. A grande cegonha então se aproxima de Tulip e Júnior e diz que quer se explicar. Tulip, entretanto, não quer explicações, pois ele a tirou de seus pais e a fez passar a vida na fábrica. Mesmo assim, ela permite que Jasper se explique. Ele diz que se apaixonou por ela quando ela era um bebê. Depois que quebrou seu sinalizador, Jasper passou a vida inteira procurando pelos pedaços que quebraram. A cegonha esperava pelo dia que conseguiria terminar sua entrega. Porém, mesmo depois de todos esses anos, ainda faltava um pedaço. Tulip então diz que tem esse pedaço, e assim que ela coloca no sinalizador, descobre finalmente o endereço da casa de seus pais. Júnior então diz que ela deveria ir com Jasper até lá. A jovem não quer abandoná-lo, pois eles têm que fazer a entrega do bebê. Mas então, Júnior diz que ele deveria ter demitido ela, mas não teve coragem de fazer isso. Tulip fica triste, mas sabendo que não faz mais parte da empresa das cegonhas, ela decide voar com Jasper até a casa de seus pais. Assim que chegam lá na frente, ela se prepara para tocar a campainha e Jasper começa a filmar. Só que no último momento, Tulip se lembra de Júnior junto da bebê e não consegue tocar a campainha. Vemos então que Júnior estava chegando até a casa de Nate e seus pais. Ele então tocou a campainha e quando Nate abriu a porta, era apenas um policial, dizendo que eles não tinham permissão para construir tudo que construíram na casa. Acontece que Júnior foi enganado pelo chefe e foi até uma localização falsa. Lá, o chefe pegou o bebê de volta e amarrou Júnior. Ele vai dar o bebê para os pinguins criarem até que o bebê tenha 18 anos e ele possa soltá-lo no mundo dos humanos. Depois disso, os pais de Nate explicam para ele que tudo que eles fizeram foi muito perigoso, porém eles não se arrependiam, pois se divertiram com seu filho. Eles então dão a notícia triste: cegonhas não entregam mais bebês e seu irmãozinho nunca vai chegar. Muito triste, Nate retira a iluminação que fez para o alvo e joga tudo no lixo. Enquanto isso, Tulip chegou aonde Júnior estava amarrado. Eles têm que ir até a empresa das cegonhas para recuperar a bebê. Tulip então tem uma ideia. Ela compra uma geladeira no site das cegonhas. A geladeira chega instantaneamente. Os dois então pedem a devolução e se escondem dentro da caixa. Quando percebem, as cegonhas já levaram a caixa de volta para a fábrica. Mas acontece que já é segunda e a grande feira mundial das cegonhas começou. Eles então se disfarçam com a nova caixa redonda da empresa e vão pegar a bebê de volta. Os pinguins acabaram de colocá-la para dormir e Tulip e Júnior apareceram. Eles então começam um embate contra os pinguins, mas tudo no silêncio, sem fazer barulho para não acordar a bebê. Depois de um longo embate, Tulip e Júnior pegam uma caixa cheia de sinos e os arremessam. Preocupados com o bebê, os pinguins se mobilizam e conseguem pegar os sinos, mas isso era tudo uma distração e Júnior e Tulip pegaram a bebê. Eles já estavam voltando com ela quando começaram a disputar para ver quem iria segurá-la. E durante essa disputa, ela acordou e começou a chorar. Todas as cegonhas olharam para eles e o disfarce se abriu. Todas as cegonhas ficaram em choque ao ver um bebê lá dentro. Mesmo assim, Júnior e Tulip saíram correndo dali para proteger
a bebê. Eles foram encurralados pelas cegonhas e o chefe exigiu que eles dessem a bebê para ele. Tulip então o ameaçou, dizendo que se ele se aproximasse, ela colocaria mais uma carta na máquina de fazer bebês. O chefe então tenta dizer para Júnior que se ele devolver o bebê, ainda dá tempo de se tornar o novo chefe. Mas essa conversa não funciona mais. E Júnior então do nada conecta um tubo com mais de 1 milhão de cartas até a máquina de fazer bebês. Por causa disso, 1 milhão de bebês começam a ser fabricados. A máquina, entretanto, não estava preparada para isso e muitos bebês começam a cair das esteiras. As cegonhas então têm que sair voando para pegá-los antes que eles se esborrachem no chão. Desesperado, o chefe mandou o pombo fazer alguma coisa, mas ele não conseguiu e acabou explodindo com seu drone no lado de fora. O chefe então apareceu com um grande robô que era utilizado na fábrica das cegonhas para ajudar nas entregas. Ele partiu para cima dos bebês, mas a bebê no colo de Júnior conseguiu apertar o botão para desligar a máquina e o chefe caiu para fora da fábrica. Ele ficou preso nos cabos que seguravam o galpão de entregas. Quando estava prestes a cair, todos aqueles passarinhos que sofriam com ele se juntaram em cima do robô. Um pequeno grupo então pegou um taco de golfe e deu a última pancada no parafuso. Isso foi o suficiente para desabar tudo, mas o chefe ainda conseguiu se agarrar com o robô na beira da fábrica. Ele então puxou Tulip, Júnior e o bebê para perderem a vida com ele na queda. Só que um milagre aconteceu. A asa de Júnior melhorou e ele conseguiu salvar Tulip e o bebê. O chefe perdeu a vida sozinho. Júnior e Tulip então viram o problema. Eles agora têm 1 milhão de bebês ali na fábrica. Agora, Júnior é o novo chefe e faz um discurso para as outras cegonhas. Ele diz que já sabe o que fazer. As cegonhas agora voltarão a entregar bebês. Todos ficam muito felizes. Eles então colocam os bebês em lençóis e saem para entregá-los. Muitas famílias ao redor do mundo recebem seus amados bebês. Agora chegou a vez de Nate receber sua irmãzinha. Tulip, Júnior e Casper vão até sua casa. Eles entregam o bebê e a família fica extremamente feliz. A mãe de Nate então vai assinar que recebeu a encomenda e a bebê toca no bico de Júnior. Ele então tem uma visão de todos os momentos da bebê até o dia de seu casamento. Júnior fica extremamente emocionado. Eles então vão embora e Nate, assim que percebeu que a bebê era menina, gritou para Júnior pedindo por um irmão, mas desistiu assim que percebeu que sua irmãzinha tinha grandes habilidades ninja. Agora chegou a vez de Tulip. Junto de todas as cegonhas e até dos lobos, ela foi até a casa de seus pais. Assim que tocou a campainha, lá dentro vemos que a família inteira é igualzinha a ela. Instantaneamente, seus pais souberam que aquela era sua filha. A família inteira a abraçou. Finalmente, Tulip conheceu sua família de verdade. Junto de Júnior, eles tiraram uma foto. Obrigado por assistir. Até o próximo!